o mesmo Jesus existe na tradição islâmica, mas ele é um pouco diferente, ou talvez bastante diferente em alguns pontos, do Jesus do cristianismo. Então, está dentro dos eventos da Casa Museu de Arte e dentro desse ciclo de encontros dos fundadores do Ocidente. Bom, primeiro eu vou iniciar aqui com essa indagação, né? Por que Jesus no islamismo, né? Aí só para dar uma abertura, trazer uma história aqui que foi recolhida da literatura muçulmana, não do Alcorão, mas de textos muçulmanos e que falam sobre a tradição dos profetas, né? Aí a história é a seguinte: um porco passou por Jesus. Disse Jesus: passe em paz. Perguntaram-lhe: Espírito de Deus, que é uma das definições de Jesus, né? Um dos títulos de Jesus. Acho que tanto no cristianismo quanto no islamismo. Como podeis dizer isso a um porco? Respondeu Jesus: Eu odeio acostumar minha língua ao mal. Então, essa é uma historinha aí que circula na literatura muçulmana, na literatura islâmica. É uma história que traz essa ideia de Jesus como esse ser de bondade, misericórdia, esse símbolo aí desses valores positivos, né? Desses valores de cordialidade, de misericórdia. Bom, então, aí alguém também poderia perguntar, né? Antes de eu começar a explicar essa figura do Jesus no islamismo, pensar por que falar do islamismo, né? Aí, será que é importante a gente falar aqui no Brasil, em que a religião muçulmana não é tão representativa? Será que é importante falar disso? Mas pensando em termos mundiais, o islamismo está tendo uma importância cada vez maior. Aí tem aqui uma informação que o Instituto de Pesquisa americano ofereceu, que o islamismo é a religião que mais cresce no planeta atualmente. Até o final deste século XXI, se o ritmo de crescimento se mantiver, os muçulmanos irão superar os cristãos como o maior grupo religioso. São 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo e 35.167 no Brasil, em 2010, dados da Wikipédia. E os dados do Brasil, a Wikipédia cita o IBGE. Então, é como se essa população mundial de muçulmanos é como se fosse mais de 20% da população mundial, quase 25% da população mundial é muçulmana. Então, e o Islã ele influenciou bastante o Ocidente. Isso a gente pode pensar na questão da conquista da Península Ibérica, pode pensar em questões de vocabulário do português, do espanhol, pode pensar em vários fatores do contato entre europeus e muçulmanos. Então, tem toda essa influência na formação do Ocidente também. E tem outro fator que o islamismo, o Islã, como geral, é considerado o grande inimigo do Ocidente. Tem um livro da Karen Armstrong, uma autora inglesa, que chama Maomé, uma biografia, que ela fala essa questão que o Islã foi sempre considerado o grande inimigo do Ocidente. Mas o islamismo, inicialmente, ele foi sempre bastante tolerante com os cristãos e os judeus. Ele sempre considerava esses povos, né, que eles chamam os povos do livro, os judeus e os cristãos. Então, sempre houve uma certa tolerância. Eles não viam esses povos como grandes inimigos. Os muçulmanos não viam os judeus e os cristãos como os grandes inimigos. Parece que foram os cristãos que primeiro viram, isso nos tempos medievais, os muçulmanos como grandes inimigos e começaram as hostilidades. Atualmente, há muita gente no mundo muçulmano que considera o Ocidente como grande inimigo, mas parece que foi um ódio fabricado
ao longo de séculos de hostilidade e que, segundo essa autora Carmen Armstrong, começou pelos europeus, pelos cristãos que começaram as hostilidades. Bom, então, para entender por que Jesus entra no islamismo, a gente tem que pensar em Abraão. Abraão é considerado o pai dos 3 grandes monoteísmos do mundo, que são o judaísmo, na ordem que eles apareceram, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Que Abraão é considerado meio que esse patriarca do monoteísmo. Ele foi alguém que, um personagem teológico, né, literário. A gente não sabe se ele foi histórico, mas assim, o que a gente tem nele na tradição religiosa, cultural, é que o Abraão, começou a pensar, né, que deveria haver um Deus único para dar conta do universo inteiro, porque as pessoas nos politeísmos adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam a natureza, mas o Abraão ele falou, não tem que ter um Deus acima de tudo isso. E, de uma certa forma, ele seria o patriarca do monoteísmo. Então, a tradição de Abraão está no alicerce do judaísmo, está no alicerce do cristianismo. O cristianismo herdou o que a gente chama de Antigo Testamento, do judaísmo, e os muçulmanos, eles herdaram elementos tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Então, os profetas do chamado Antigo Testamento, Noé, Moisés, o próprio Abraão, eles são venerados e são reconhecidos dentro do islamismo. E Jesus também é considerado um dos profetas nessa tradição. Teria sido um profeta que veio para pregar para os israelitas também o monoteísmo. Mas depois eu vou falar um pouco da diferença do Jesus para o cristianismo, para o Jesus do islamismo. Bom, então, dito isso, tem aqui uma citação do Alcorão. O Alcorão é o quê? É um livro, como se fosse a Bíblia muçulmana. Então, segundo a teologia, a mitologia islâmica, o Alcorão, no ano de 610, começou a ser revelado para o profeta Muhammad, que a gente chama de Maomé. Aí o anjo Gabriel começou a aparecer para o profeta Muhammad, revelando trechos do Alcorão. Isso foi revelado aos poucos durante mais de 20 anos. Então, esse Alcorão seria a revelação de Deus por intermédio do anjo Gabriel para o profeta Muhammad. E ele estabelece lá os princípios básicos do islamismo. Então, esse islamismo ele veio trazer o monoteísmo para a Península Arábica. Para a Península Arábica, que era bastante politeísta. Então, ele veio trazer uma crença monoteísta, assim como os judeus e os cristãos tinham. Nesse processo da atuação do Muhammad, houve uma unificação dos árabes em torno da religião islâmica. Só que, assim, pela teologia, pela mitologia muçulmana, foi o anjo que revelou para o Muhammad, ou Maomé, se você preferir. Só que a gente sabe, historicamente, a gente não pode falar assim, né? Historicamente, o Alcorão ele foi influenciado porque a Península Arábica vivia em contato com outros povos do Oriente Médio, vivia em contato com cristãos, com judeus. Então, textos cristãos, textos judaicos influenciaram a criação do Alcorão. Mas textos cristãos, não somente os textos do Novo Testamento. O Novo Testamento já tinha o cânone, o conjunto de livros do Novo Testamento já tinha sido formado no século IV. Só que o Alcorão do século VII. Só que
havia textos que a gente considera apócrifo, o Evangelho de Barnabé, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, que não entraram no Novo Testamento, mas que eles também influenciaram a redação do Alcorão. Por isso que tem a figura de Jesus, ela é diferente no Alcorão. Tem umas diferenças bem significativas e vem influenciado por esses textos que não entraram na Bíblia. Bom, aqui tem outro trecho do Alcorão que reforça essa questão do monoteísmo do Abraão. Essa importância do Abraão como patriarca do monoteísmo. Então, o trecho do Alcorão é o seguinte: Abraão jamais foi judeu nem cristão. Foi outro, sim, monoteísta, muçulmano e nunca se contou entre os idólatras. Aqui está o Corão Sagrado, Surata 3, versículo 67. Suratas são como se fossem os capítulos do Alcorão. São 114 capítulos que formam o livro, o Alcorão Sagrado. Então, cada surata é um capítulo. Bom, então aqui fala que ele foi esse grande nome do monoteísmo, o Abraão. Então, ele está na origem dos 3 monoteísmos. Por isso que é como se o Abraão fosse essa árvore e os galhos fossem o cristianismo, fosse o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Bom, aí a gente pode falar Jesus mensageiro. O que significa isso? Que no Alcorão, Jesus não é Deus, não é filho de Deus. Dentro da tradição islâmica, ele é apenas um profeta, um mensageiro, apenas entre aspas, né? E o mensageiro do Alá, que seria... Aí, quando a gente fala em Alá, é simplesmente Deus em árabe. Não significa que é o outro Deus, é o mesmo Deus dos cristãos e dos judeus. Só que a diferença é que os muçulmanos acham que veio outro profeta, o Muhammad ou Maomé, que é o mesmo nome também, a mesma pessoa, que veio pregar, que veio trazer o Alcorão para a humanidade. Então, esse Alá significa Deus. Então, tem esse trecho aí do Alcorão, 2 trechos. São blasfemos aqueles que dizem que Alá é um da Trindade, porquanto não existe divindade algum além do Alá único. Então, está dizendo o quê? Que a doutrina cristã da Trindade, ela seria errada, seria uma blasfêmia. Que não pode dizer que Deus é 3 pessoas, Deus é um só e pronto. Não pode ter concessão com relação a isso. Aí tem o trecho abaixo. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. E sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos como todos. Então, está dizendo que ele foi um homem comum, entre aspas, um homem comum, mas depois vocês vão ver que tem coisas deles que não foram nada comuns do Jesus na tradição islâmica. Só que ele não é Deus, Jesus não é Deus, ele é o profeta de Deus. E é interessante que Jesus é citado mais de 20 vezes no Alcorão, ao passo que o Muhammad, o profeta Maomé, é citado acho que 4 ou 5. E Maria, a mãe de Jesus, ela é mais citada no Alcorão do que no Novo Testamento. E tem outro detalhe também, Não, depois eu falo do outro detalhe. Bom, então, essa Maria, que ela é considerada dentro do Corão, dentro da tradição islâmica, é considerada uma das 4 mulheres perfeitas. Ela tem uma outra mulher chamada Ásia, que é uma esposa do faraó, a esposa do profeta Muhammad, Khadija, e a filha do profeta Muhammad, Fátima. São as 4 mulheres perfeitas do Islã, segundo a crença deles. Então, essa Maria, ela é muito venerada também no islamismo.
E é interessante que no cristianismo tem a figura do José, o pai, ou entre aspas, pai adotivo de Jesus, né? Teria. Mas dentro do Islã não existe José. Então existe só Maria que engravidou porque ela foi escolhida por Deus, por Alá, para ser mãe do profeta, mãe do Espírito de Deus, o Messias Jesus. Então ela foi escolhida, aí o anjo Gabriel veio fazer essa anunciação para ela, assim como está no livro de Lucas, né? Que foi a influência provavelmente foi a influência para o Corão. Aí essa Maria, ela engravida, segundo a tradição islâmica, também sem ter conhecido nenhum homem, concepção virginal, e quando ela faz o parto de Jesus, ela é muito criticada pelos homens por ela ter sido a mãe sem ser casada. Então, eles estavam, como se fosse assim, eles estivessem dizendo que Maria tinha desonrado, né? Tinha feito algo pecaminoso. Aí, isso no Alcorão, é um episódio do Alcorão. Aí, nesse trecho, Jesus, recém-nascido, fala para fazer a defesa de sua mãe e para dizer que ele era um servo de Alá. Então, aí acontece o milagre. Então, primeiro acontece o milagre da concepção virginal de Jesus. A Maria fica grávida sem ter tido relação sexual. Então, tem esse milagre que Alá faz, não é porque Jesus é filho de Deus para eles, é porque Alá fez esse milagre. E tem outro milagre depois, que é o Jesus falar sendo recém-nascido, porque os homens ficam hostilizando Maria, então ela diz para eles, então, converse com a criança, então converse com o bebê. Aí eles falam, mas como nós podemos falar com uma criança de berço? Aí o Jesus fala, sou o servo de Alá, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. O livro, no caso, é o Evangelho. Fez-me abençoado onde quer que eu esteja, recomendou oração e apaga o zakat, enquanto eu viver. Então, zakat seria a obrigação de dar esmolas dentro do islamismo. E me fez gentil para com minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. Então, está no Corão Sagrado, na Surata 19, que tem o nome de Surata 19, Maria. Tem o nome de Maria. Todos os capítulos também, além de ter o número, tem um nome. E, inclusive, a Maria é a única mulher citada no Alcorão. É o único nome de mulher citado no Alcorão. Então, ela é muito importante dentro do Alcorão, apesar de ela não ser considerada a mãe de Deus, dentro do universo do islamismo. Bom, dentro do Alcorão, Jesus também fez milagres. Dentro da tradição islâmica, ele também fez milagres. E aqui tem um trecho que fala dos milagres que ele fez. Está na Surata 3, versículo 49. E será Jesus, né, será o mensageiro para os israelitas e lhes dirá, apresento-vos um sinal do vosso Senhor. Eis que plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual alentarei, e a figura se transformará em pássaro, com o beneplácito de Alá. Curarei o cego de nascença e o leproso, ressuscitarei os mortos pela vontade de Alá. Então, esse milagre de Jesus criar um pássaro do barro é algo que veio do evangelho que não entrou na Bíblia, o evangelho de Barnabé, foi considerado apócrifo, uma literatura cristã que não foi aceita na Bíblia. Mas ele também entrou no Corão, e tem aqui outros milagres relatados, são a cura do cego de nascença e a cura do leproso, a ressurreição de mortos, e tem outro milagre também que é citado no Alcorão, que Jesus faz uma mesa na data da Santa Ceia. Jesus traz intercede para lá para ele mandar uma mesa para eles, uma mesa com alimentos para ele e os discípulos. E acontece esse milagre. Então, mas todos os milagres de Jesus, eles são pelo poder de Alá dentro do islamismo. Não é Jesus que tem o poder, é Deus que tem o poder. Bom, e segundo a interpretação islâmica, Jesus teria anunciado a vinda de Muhammad, que é o mesmo Maomé.
Aí tem um trecho do Evangelho de João que há a promessa de um paráclito, que seria algo como consolador, o advogado, tem várias traduções. No islamismo, eles fazem a interpretação que seria Jesus anunciando a vinda do Maomé. Então, o trecho é esse. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para os muçulmanos, a Bíblia, tanto a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, seriam textos sagrados. Só que eles foram deturpados, eles foram corrompidos, eles foram modificados por algumas pessoas e tal, eles não confiam na Bíblia como ela é hoje. Que originalmente a Bíblia era a palavra de Deus, só que ela foi corrompida. Então, a crença dos muçulmanos é essa com relação à Bíblia. Então, aqui, aí tem uma questão bem espetacular da trajetória de Jesus no islamismo, né? Que Jesus foi arrebatado. Jesus, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Ele foi trasladado aos céus, de corpo e alma. Então, eu vou dar uma explicação aqui. Porque aí eu ler primeiro o trecho do Alcorão, depois eu vou dar uma explicação. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. Aí tem outro trecho. Outro sim, Alá fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Então, os cristãos, eles acham que Jesus foi crucificado, né? Jesus foi crucificado, mas o que os muçulmanos creem? Que houve uma conspiração para matar Jesus, mas quando esse momento que as pessoas, o exército romano foi capturar Jesus para matá-lo, para crucificá-lo, Alá teria feito um milagre que teria feito outra pessoa ter a aparência de Jesus, e essa pessoa com a aparência de Jesus que foi crucificado. Tem uns que dizem que foi Judas, tem outros que dizem que foi Simão de Cirene, aquele que carregou a cruz dentro do Evangelho, que ajudou Jesus a carregar a cruz, mas mas aí não é uma coisa certa assim dentro do, é uma coisa que varia. E só que aí, então o que eles acreditam? Que quem foi crucificado foi alguém que ficou no lugar de Jesus, um substituto de Jesus, que Alá fez com que a aparência dele fosse semelhante ou igual a de Jesus, idêntica a de Jesus para ser crucificado. Então, o que Alá fez? Ele arrebatou Jesus aos céus, fez Jesus ascender aos céus. Então, Jesus não morreu, está de corpo e alma junto de Alá. E o que vai acontecer? Diz que Jesus voltará para o planeta Terra, para nossa realidade, e dizem até que ele voltará de uma mesquita em Damasco, a mesquita da Torre Branca, e que Jesus enfrentará o grande impostor e derrotará esse grande impostor e irá implantar um reino de paz, de misericórdia e de monoteísmo no planeta Terra, e depois desse tempo Jesus irá morrer, porque, enfim, ele apesar de toda a ligação dele com Deus, ele é apenas um ser humano, né? Aí depois ele ressuscitará no dia da ressurreição final do islamismo. Aí ele ressuscitará junto com todos os profetas, e nesse dia Deus irá fazer umas perguntas para o Jesus. Então, vou até ler aqui as perguntas, ver se eu consigo. Jesus fará a seguinte pergunta para Jesus, no dia que Jesus for ressuscitado. Ó Jesus, filho de Maria, foste tu que disseste,
aos homens: tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Alá? Respondeu: glorificado sejas. É inconcebível o que eu tenha dito, o que por direito não me corresponde. Se tivesse dito, tê-lo-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és o conhecedor do desconhecido. Não lhes disse, senão o que me ordenaste: adorai Alá, meu Senhor e vosso. Enquanto permaneci entre eles, foi testemunha contra eles. E quando quiseste encerrar os meus dias na terra, foste tu o seu único observador, porque tu és testemunha de tudo. Se tu os castigas, é porque são teus servos. E se os perdoas, é porque tu és poderoso, prudentíssimo. Então, o que significa isso? É que Deus irá perguntar a Jesus: o que você diz que você é Deus, você diz que sua mãe é mãe de Deus, você diz que sua mãe é uma divindade também, são coisas do catolicismo, de algumas crenças cristãs. Aí Jesus diz: não, nunca disse isso, eu apenas disse que você, Alá, é o único Senhor de tudo, é o único Deus. Então, Jesus é essa figura que sempre reafirma o monoteísmo, e Jesus sempre tem essa submissão a Alá, sempre acha que Alá é superior. Então, essa é a ideia do. Eu acho que está até na etimologia de ser muçulmano, que é ser submetido a Deus, ser submisso a Deus, ao Alá. Bom, então essa seria a trajetória de Jesus na tradição islâmica. Aí, é algo finalizando aqui, né? É algo que a gente tem que sempre pensar, que o Islã é uma religião. Você pode concordar com ela ou não. Você Acho que aqui ninguém segue, né, o islamismo. Então, é algo assim. Então, ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a achar que os fatos do islamismo eles aconteceram realmente na história, assim como ninguém também é obrigado a acreditar que no cristianismo tudo aconteceu conforme é narrado pelos cristãos. Então, essas questões assim sobrenaturais, de nascimento virginal, de o anjo aparecer, de tal livro, isso é algo da fé, não é algo que a história pode abonar, que a história pode confirmar. É algo do âmbito da fé, tanto no cristianismo quanto no islamismo, qualquer outra religião. Então, isso aí a gente pensar, o que é o islamismo? Ele é uma religião como o cristianismo, e que prega a bondade, prega a caridade, prega valores, assim, a gente pode pensar, não tem nada assim que afirme que no islamismo, por exemplo, que vai abonar o Talibã ou que vai corroborar com as atitudes do Boko Haram, do Talibã, com esses grupos terroristas. O islamismo realmente surgiu no contexto de guerra. Então, houve, assim, você pode pegar no Corão alguns trechos que reforçam, que pregam guerras pela fé. Só que aí é um contexto de guerra. A mesma coisa você pensar lá no Antigo Testamento, lá também fala de guerras, fala de apedrejar mulheres, mas eu acho que nenhum cristão, nenhum judeu hoje, ou talvez quase nenhum, vai aprovar apedrejamento de mulheres adultas, por exemplo. Então, é uma religião que surgiu dentro do seu contexto histórico, cultural, literário, e então não é uma religião que é uma religião satânica ou religião que é essencialmente má, essencialmente prega o mal. Acho que não tem nada disso. Então, e uma pergunta que eu faço: seria Jesus uma ponte entre o mundo cristão e o mundo muçulmano? É o mesmo Jesus, só que é um Jesus diferente. Então, assim, teologicamente, eles não são conciliáveis. Que o Jesus cristão é aquele que morreu na cruz e ressuscitou. O Jesus cristão é o Jesus, uma das pessoas da Santíssima Trindade. Jesus também, ao mesmo tempo que é filho, é Deus ao mesmo tempo. Só que o Jesus muçulmano não é nada disso. Ele é apenas um profeta que foi escolhido por Deus para pregar o monoteísmo, pregar a bondade e a misericórdia.
e fez milagres, mas fez milagres com o poder de Deus. Então, eu coloquei aqui uma imagem de mulheres com esse véu islâmico, chamado de hijab. Tem muito a questão também de falar aqui o véu islâmico, ele é opressivo. Pode até ser assim, dentro do referencial feminista, pode dizer assim, que ele, em si o véu islâmico ele é repressivo, não sei. Mas você pode pensar que tem muitas mulheres que usam esse véu, que elas trabalham, que elas estudam, que elas praticam esportes. Não é um véu em si que obriga a mulher a ser totalmente submissa, a ser ter uma vida totalmente do lar. Não o véu em si que obriga a isso. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, e o véu é algo assim que as mulheres, até dentro do cristianismo, já usaram. Então, não é algo que é totalmente assim, algo alienígena, algo que foi invenção assim criada para oprimir mulheres. Foi algo assim dentro do contexto cultural que até o mundo ocidental usou bastante, caiu em desuso, mas lá permaneceu. Então, mas não é em si, acho que não é em si o véu que realmente oprime. É quando, além da mulher não poder usar o véu, não poder trabalhar, não poder estudar, e não necessariamente as mulheres que usam véu, elas não podem fazer isso. E tem algumas muçulmanas que, aí, assim, dependendo de como é a comunidade, como que é a vertente que a pessoa segue, acho que existe uma liberdade, por exemplo, da mulher até escolher não usar. Tem alguns muçulmanos que não usam. Então, só em contexto mais do extremismo mesmo, do Talibã, que tem a mulher esse ser totalmente submisso. Em outros contextos do islamismo, acho que é bastante parecido com a nossa sociedade, com machismo, mas assim, nada que seja, acho que mais grave do que no nosso contexto. Então, acho que é isso. Espero que tenha ajudado, tenha sido um pouco elucidativo, pelo menos, de pensar essas relações entre cristãos e muçulmanos. Eu acho muito importante a gente pensar, só para finalizar a mesa agora, pensar nesse Jesus saindo, porque a gente nasceu numa tradição que o cristianismo é muito importante, uma cultura, e Jesus é muito importante. Então, a gente sempre, eu acho que no mundo ocidental, de uma forma geral, sempre sentiu assim, meio excepcional o Jesus não ter sido aceito pelos judeus, mas ter sido aceito pelo mundo ocidental. Então, é como se Jesus pertencesse só a esse mundo ocidental. Quando você pensa que Jesus também é parte da cultura islâmica, também é venerado lá, eu acho que a gente tem outra visão, que nós não existe essa excepcionalidade, nós não somos não somos os únicos que temos Jesus como uma figura importante. Então, acho que a gente começa a ver o outro com outros olhos, não respeitar no sentido assim, eu respeito aqueles primitivos lá que têm outra cultura. Não, respeitar eles como uma cultura deles e tão complexa como a nossa. No mais é isso, obrigado. Então, estou aberto para perguntas, comentários. Obrigada, Elenilton, pela palestra, pela explicação. E agora a gente vai começar o debate. Para quem está entrando hoje pela primeira vez, o nosso debate é organizado a partir dessa ferramenta da mãozinha aí do Meet. Então, quem quiser comentar, fazer perguntas para o palestrante, pode utilizar a mãozinha, mas também pode escrever no chat, que é uma coisa que muita gente que não quer falar, né, não quer abrir o microfone, mas quer participar do debate, então o chat também está aberto. A gente, de vez em quando, faz a leitura de algumas mensagens para poder apimentar o debate, digamos assim. Bom, mas enquanto vocês vão se animando aí para levantar a mãozinha e participar, eu vou trazer uma primeira questão para o Elenilton, que é o seguinte. Enquanto eu ouvi a sua palestra, Elenilton, eu fiquei pensando você falou muito sobre o Jesus, né, no judaísmo,
E eu fiquei pensando nessas religiões derivadas de Abraão, que na verdade são três, né? Tem também o judaísmo, são religiões monoteístas, e você falou muito sobre a questão do Jesus no islamismo como um defensor do monoteísmo, né? Eu achei bem interessante e me surgiu a curiosidade de saber, talvez você não tenha se preparado para responder essa pergunta, né? Mas talvez até a gente possa pensar nisso para uma próxima palestra, que é quem é Jesus para o judaísmo, já que a gente viu o Jesus, a gente conhece o Jesus do cristianismo e viu também no islamismo, o que a figura de Jesus representaria para o judaísmo? É uma questão. Mas eu queria pensar também, assim, dentro das reflexões que você trouxe, né? E me pareceu assim que no islamismo Jesus também teria tido uma concepção virginal, né? Ele teria feito milagres, né? Ainda que atribuindo esses milagres a Deus, porque o que me parece também que o Jesus cristão ele também de alguma maneira, fazia referência a esse poder de Deus que estava nele. Não me corrija se eu estou errado. E não me parece, apesar dessa consideração de Jesus como um profeta, né, como um mensageiro, não me parece tão diferente assim do nosso Jesus. E aí eu fiquei pensando, qual que é a importância da gente conhecer esse Jesus do Islã, para a formação da nossa cultura, né? Qual que seria a importância, e aí pensando que a gente está dentro de um ciclo de literaturas fundadoras do Ocidente, ou seja, a gente está querendo discutir as nossas origens, e aí eu fiquei pensando quais seriam as origens, quais seriam as influências do islamismo na nossa formação cultural, né? O que isso nos toca? Eu sei que tem muito essa visão dos muçulmanos como terroristas, né? Que é o que chega para a gente através da mídia. Eu sei que é preciso desconstruir um pouco essa visão, mas aí eu gostaria de ouvir de você um pouco isso, qual que é essa importância. E uma outra questão também que eu não poderia deixar de colocar, né? Eu acho que a Clara já deu uma cutucada aqui no chat, né? Falando sobre o véu, e ela disse que quando você estava falando sobre o véu, aí ela falou, é um símbolo da submissão feminina, mas é só a ponta do iceberg. A gente vê o que está acontecendo hoje lá, né, no Afeganistão, e como que essa questão da mulher ela retrocede toda vez que você tem esses extremismos, esses fundamentalismos religiosos, né? Eu acho que a opressão feminina é uma das primeiras coisas que começa a aparecer. Então, você diz, o véu em si não é um símbolo de opressão. Ele pode não ser, se a gente considerá-lo, por exemplo, como uma moda, como digamos assim, um elemento da cultura regional. Mas a partir do momento que se torna obrigatório, quer dizer, é obrigado a usar o véu, a mulher é obrigada a usar o véu, aí a gente já começa a pensar, poxa, mas por quê? É para esconder o cabelo? Por que o cabelo não pode aparecer, né? E aí, assim, eu acho que a gente não pode também nos furtar, discutir a questão da mulher dentro do islamismo. Assim como a gente discutiu em algumas conferências passadas sobre a questão da mulher dentro do cristianismo, né, a gente fez várias reflexões sobre isso, eu acho que também a mulher ela é um problema. Onde quer que ela esteja, ela é um problema, né? Assim, principalmente em se tratando de religião. E aí eu queria. Essa questão não é para você, essa questão da mulher, eu acho que é mais para os colegas, para as pessoas que estão participando do debate, mas eu queria que você respondesse mesmo a essa questão, né? Qual que é a importância do islamismo, ou da gente conhecer um pouco do islamismo para a nossa formação cultural. E assim eu encerro a minha fala, lembrando que a palavra está aberta, então usem a mãozinha, levantem a mão e participem. Obrigada. Bem, eu acho que você começou falando questão da importância de Jesus dentro do judaísmo, né? Pode pensar. Jesus, ele é um judeu
tem historiadores que dizem que ele nasceu, cresceu e morreu como judeu. Então, ele é esse judeu. Só que a importância que ele tem dentro do judaísmo, eu arriscaria dizer que não tem importância, que ele não foi reconhecido, né? Dentro do judaísmo. Pode ser que algum judeu reconheça a importância de Jesus como uma figura histórica, como uma figura, um pensador importante, mas assim, dentro da tradição religiosa, eu não acredito que Jesus tenha importância dentro do judaísmo. Ou talvez você possa pensar em Jesus dentro da história do judaísmo como alguém que participou de um movimento messiânico, mas que não foi reconhecido. Então, Jesus seria um desses personagens do judaísmo, mas assim, Jesus como algo que vai ditar a fé judaica, eu acho que não tem essa importância, não tem esse papel, essa relevância. A questão que você falou qual que é a importância de pensar o Jesus o Jesus no islamismo dentro da formação cultural ou histórica do Ocidente. Eu acho que pode dizer assim, você pode pensar qual a importância que teve isso, você pode dizer, eu acho que pode dizer nenhuma, dentro da formação. Mas eu acho que o problema é exatamente esse, não ter tido que talvez criou-se essa visão ou ajudou a criar essa visão do Islã como grande rival, como grande inimigo do Ocidente. Então, talvez, se se pensasse que o, se pensasse que há um compartilhamento de crenças, há um compartilhamento, há alguns pontos de contato, talvez isso poderia ter amenizado a questão da hostilidade parte a parte. Então, eu acho que a questão é essa, não tanto pensar simplesmente só no que ele a importância que teve, mas a importância que poderia ter tido. Então, eu acho assim que é importante pensar nisso. Por exemplo, quando a gente trouxe a ideia da Maria Madalena. Então, a Maria Madalena, qual que é a importância dela no cristianismo, além dela ter sido citada nos evangelhos? Assim, historicamente, você pode dizer que ela não teve importância, mas assim, aí tem o ocultamento dela dentro da tradição cristã, que revela que mudou a história do cristianismo, talvez o ocultamento dela e de outras mulheres lideranças cristãs, que trouxe uma ideia de que o cristianismo é uma religião que foi erguida apenas por homens. Então, acho que é interessante você pensar no que poderia ter sido e no que poderia ter sido diferente se certas figuras, certos pensamentos não tivessem sido ocultados, tivessem sido deixados de lado, tivessem sido silenciados. Então, é isso que eu acredito com relação a a importância do Jesus no islamismo. No caso do véu aí, assim, você falou que não perguntou para mim, mas eu posso falar um pouco. Acho que só reforçar mesmo o que eu falei. Mas eu acho que essa questão é bem complexa. Claro que tem a questão, machismo tem em todo lugar. Então, se a gente falar assim que o Brasil não tem machismo porque que as mulheres são obrigadas a usar véu, eu acho que também é um absurdo também. Mas aí, eu não sei se, pelo que eu pesquisei, sim, não profundamente a questão do véu, mas assim, nem todas são obrigadas a usar. Aí você pode pensar, talvez elas não sejam obrigadas, mas tenham uma pressão na cultura para elas usarem. Pode ser, mas assim, não sei se existe uma obrigação de todas de usarem. Aí, sendo por escolha, e a questão religiosa, para elas é importante, que é como se, não sei, é como se entrasse mais em contato com Deus, algo assim. Tanto é que, segundo o livro da Karen Armstrong, o véu islâmico
ele foi usado inicialmente pelas mulheres do profeta Maomé, o Muhammad. E aí como um traço de distinção entre elas e as outras mulheres, que existia poligamia, até hoje existe poligamia no mundo muçulmano, mas eu acho que diminuiu bastante com relação ao que era antes. Só que aí, o que acontece? Então, começou como esse traço de separar as mulheres do profeta das outras mulheres, mas depois, segundo o livro que eu li, houve uma pressão das outras mulheres para elas também poderem usar o véu. Então, de certa forma, o véu seria um traço de igualdade entre as mulheres. Assim, tempos assim, bem antigos da história do islamismo. Então, eu acho que essa questão de criticar o véu, de falar daquele. Claro que a gente. Claro que tem também, né, nos grupos extremistas, as mulheres no islamismo são muito oprimidas mesmo. São muito oprimidas. Mas aí são grupos que você pode dizer que eles fazem tudo errado, eles exacerbam, eles matam, explodem. Então, esses grupos eles fazem tudo errado mesmo, inclusive oprimir as mulheres. Então, são grupos que não servem como parâmetro para pensar o mundo islâmico, né? Acho que eles são assim, a parte podre mesmo daquele universo ali. Mas aí você pode pensar, eu acho que um problema é a gente pensar assim, a gente pensar como um mundo ocidental, que eu acho que no Brasil, eu diria que na América Latina, nós somos ocidentalizados, né? Nós somos ocidentalizados pela colonização. Então, nós não somos considerados ocidentais de primeiro nível como os americanos ou os europeus. Então, por mais que a gente ache que participe dessa tradição, acho que a gente participa dessa tradição ocidental meio assim, segunda mão. A força da colonização. Assim, é bem a meu ver mesmo. Aí a gente achar assim que nós somos o Ocidente iluminista, o Ocidente superior, que vamos levar o Oriente como eles devem viver. Essa visão meio assim colonizadora mesmo, de superior e de não entender a outra cultura, não entender não entender que a outra cultura se organiza de outra forma. Então, eu acho isso um pouco problemático. Talvez a gente possa cair num senso de superioridade que talvez seja ruim, bastante ruim. Olha, antes de passar a palavra para a Clara, que está com a mão levantada, né? Eu queria só ler um comentário do Anderson aqui no chat. Ele pergunta, né, em qual liderança se inspirar nessa atualidade brasileira? No cristão Martin Luther King ou no muçulmano Malcolm X? E aí o Luiz responde, um equilíbrio entre os dois seria o ideal, talvez. E aí eu fico pensando por que a gente tem que opor, né, o cristianismo ao islamismo, ao judaísmo, e por que que entre cristãos e muçulmanos existem tantas guerras, tanto se a gente viu, né, assim, na palestra, eu acho que uma coisa que ficou clara, que as diferenças não são tão gritantes assim, pelo menos no que se refere a Jesus, qual que é, então, o motivo de tanta guerra? Por que não, assim, considerar que o islamismo e o cristianismo têm narrativas diferentes, mas que são narrativas igualmente válidas? Por que a gente tem que colocar sempre uma contra a outra, né? Eu acho que é uma questão muito do nosso tempo. A gente reafirma as nossas crenças, a nossa visão de mundo, desmerecendo, desfazendo a visão do outro. Bom, então vou passar a palavra para a Clara e depois eu quero me inscrever também para fazer uma outra observação. Clara, pode abrir o seu microfone e ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. Essa questão do véu, eu acho até muito engraçado, que a gente tenta assim, tirar essa intolerância religiosa, a gente tenta olhar para outras culturas, só que enquanto a gente faz isso, a gente fica tentando relativizar o véu, falando, porque é uma escolha, porque isso e aquilo.
Só que, quando a gente fala do patriarcado, as mulheres não têm nenhuma escolha. Eles fazem a gente acreditar que a gente tem uma escolha para a gente se conformar com aquilo. E quando a gente fala em escolha, teria que ser algo que, se você escolhe não fazer, você não sofre nenhuma consequência, que não é o caso dos véus. Tá bom, pode ser que algum lugar lá não tenha tanta diferença você usar ou não usar, mas exceção não faz regra. E se você não usar o véu, você pode sofrer apedrejamento, o assédio fica mais forte, e é uma coisa só para as mulheres, e não tem como você falar que isso pode ser uma escolha, porque se você não faz, você sofre gravíssimas consequências. Então, assim, é muito perigoso tentar relativizar isso. Mas, igual eu disse, é só a ponta do iceberg. Porque lá elas podem dirigir, trabalhar, estudar, mas ainda tem o uso do véu, ainda tem aquilo de que o corpo é como se fosse algo impuro, ainda sofrem com intolerância religiosa, mas aqui que a gente, por exemplo, não tem o uso do véu, a gente ainda tem um machismo muito forte. Então, isso mostra que é a ponta do iceberg. Isso do véu a gente tem também perto da gente, por exemplo, no catolicismo, das freiras. É como se fosse uma espécie de véu bem parecido com das religiões do Islã. E algumas pessoas católicas, mulheres católicas, também usam véu, mesmo não sendo freiras, durante as celebrações. Que é como se o cabelo fosse a graça da mulher e cobrir ele seria uma definição de humildade, para que todo mundo voltasse os olhos para o que importa a missa. E é sempre como que nem o cabelo da mulher tá sempre errado, ou tá sempre chamando muita atenção, ou chamando pouca, tem que chamar mais. Enfim, o véu é só a ponta do iceberg. E a gente não pode também ficar numa posição de que o Oriente está mais atrasado em relação às mulheres, então o Ocidente é menos machista, é melhor pra gente. Não, não é. A gente tem várias questões aqui, não tem os direitos reprodutivos, a gente sofre em trabalho, tem menores salários e tudo mais. A gente não vai salvar o Oriente porque a gente não consegue se salvar. Mas bato na tecla de novo que relativizar a questão do véu é muito perigoso. Obrigada, Clara. Elenilton, você quer comentar? Bom, não sei, né? Essa questão é muito complexa. Mas aí é dispensar mesmo. O machismo existe aqui também, né? E existindo lá, mas se eu for pensar, né? Por exemplo, você pensar na. Mas o que eu quero. Uma coisa que eu acho que tem que ficar clara é que, por exemplo, você pega. Quando surgiu o cristianismo, quando surgiu o judaísmo, quando surgiu o islamismo, isso tem milhares de anos. O islamismo é mais nova, né? Tem, acho que por volta de 1.400 anos por aí, 14 séculos. Então, essas tradições elas surgiram há muito tempo. Então, elas surgiram, todas as tradições dessas grandes religiões do mundo, não só as monoteístas, surgiram no contexto muito mais patriarcal do que hoje. Então, e a conservação, independente da situação, há mais conservação desse patriarcado, ou há menos conservação. Tem o cristianismo progressista, tem o islamismo progressista, tem o judaísmo progressista, tem o judaísmo conservador, tem o cristianismo conservador, tem o islamismo conservador. Então, eu acho que não é pensar, não como. Não estou querendo defender o Islã, não estou querendo ser advogado do islamismo. Para dizer que ele não é diferente, não é tão diferente assim do judaísmo, nem do cristianismo, nem de qualquer outra cultura, que todas são, ao fim e ao cabo, são machistas e são exploradoras das mulheres. Então, eu acho que o errado é a gente falar assim, nossa, aqueles muçulmanos, opressores das mulheres, como se a gente não fosse. Então, eu acho que é isso que tem que pontuar. Eu acho que é isso que eu gostaria de reforçar. E só uma coisa da diferença entre o judaísmo entre o islamismo e o cristianismo dentro do entendimento de Jesus, tem coisas que são bem reconciliáveis, que é essa questão de Jesus ser Deus no cristianismo e não ser Deus no islamismo, porque para o islamismo isso é uma grande blasfêmia. Então, tem essas questões assim que são bem diferentes, bem
que marcam bastante a diferença entre as duas crenças. Olha, eu penso o seguinte, eu penso que é verdade sim que o machismo ocorre em toda parte, que tanto no cristianismo quanto no judaísmo, quanto no islamismo, e que não adianta a gente pensar que o Ocidente, porque não coloca véu nas mulheres ou não obriga as mulheres a usar o véu, é menos opressor e menos machista. Só que uma coisa que eu acho que a Clara tem razão é que a gente não pode pensar, a gente não pode digamos assim, depreciar a importância que tem esses símbolos da opressão. Né? Eu acho assim, que a gente precisa tentar compreender a mulher dentro desse contexto. Quando a gente pensa na questão feminina, ela está colocada no contexto que tem alguns símbolos. E, assim, as feministas na década de 60 que queimaram sutiã, quer dizer, sutiã não é uma coisa, digamos assim, que as mulheres não gostam, né? As mulheres gostam do sutiã, mas tinha um símbolo, uma simbologia muito forte. Então, assim, para a gente poder pensar nessa questão. E pensar também que em quase todas as religiões, essa opressão ela começa com a questão feminina. Eu vou passar a palavra para a Clara, então, e aí a gente continua no debate. O patriarcado, como eu disse, tem muitas faces. Então, tanto lá é simbolizado pelo véu, aqui pode ser por outras coisas. Por exemplo, nos países onde a burca geralmente é a norma, quando geralmente vão na piscina e tudo, usam o burkini, né? Que é como se fosse uma burca, só com tecido de biquíni. E é engraçado que a gente olha e a gente acha isso muito absurdo. Só que nesses países tem um menor número de cirurgias estéticas, enquanto no Brasil tem um número muito alto. Então, quanto mais exposto o corpo, mais você sofre para ter ele considerado perfeito e acaba cedendo a plásticas e tudo mais. Então, já é outra face da história. Então, meio que de qualquer jeito, tá ruim, o patriarcado tá ali. E o véu por si só, ele não é opressor, mas ele é um símbolo dessa opressão. E o cabelo livre também não significa que a gente seria livre, porque no Brasil a gente não precisa usar o véu, mas a gente tem que estar com o cabelo impecável, tem que usar ele longo, porque é símbolo de feminilidade, mas não pode ser só longo. E igual nessa era da transição capilar, tá bom, você pode aceitar o seu cabelo sem fazer escova, sem alisar, mas ainda tem que passar 1000 cremes, estar com ele sempre alinhado, porque senão tá errado. Então a gente tá sempre trocando uma coisa ruim por uma menos pior, mas ainda não tá no nível da liberdade. E a gente fica nessa liberdade de usar o que quiser, só que a gente tá tão longe de conquistar isso, tá tão longe de ter realmente o poder da escolha, que a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. Obrigada, Clara. Eu vou ler o comentário do Marcos para a gente depois dar a palavra para o Márcio, que está com a mão levantada. O Marcos escreve: penso, valendo-me de uma leitura mais simplória, talvez, o capitalismo em seu metabolismo precisa do patriarcado que o favorece e sustenta. Logo tenho pensado, em qualquer realidade que haja relações de troca, manifestações de mercado, haverá o machismo em sua alteridade. Eu concordo em gênero, número e grau com o Marcos, porque eu acho que, de fato, o capitalismo necessita dessa, digamos assim, dessa hierarquia, né, entre as pessoas. E é daí que vem as relações de gênero e vem também a questão do racismo, né, que está cada vez mais colocado na sociedade. Existe uma questão que é muito delicada, que diz respeito à cultura, né? Aquilo que a cultura cria, aquilo que ela consagra, aquilo que ela coloca como importante, e até que ponto isso se torna instrumento de opressão. Né? O Elinilton falou assim, ó, os véus antes eram usados para... Assim, as mulheres desejavam, elas lutaram para conseguir usar o véu. Né? Então, tem contextos históricos em que as coisas se constroem. Mas mesmo as coisas mais desejadas podem se tornar um dia instrumentos de opressão. E são os movimentos que a vida dá.
e a gente precisa, né, assim, é o que a gente está fazendo aqui, tentando deslindar esses processos para tentar chegar a uma compreensão mais analítica da coisa. Vou passar a palavra, então, ao Rapidinho, só uma coisa que eu falo. Mas assim, tem outra coisa também. Às vezes, por exemplo, a mulher usa o véu, mas pode trabalhar, pode estudar dentro do islamismo. Isso é uma coisa. Outra coisa, a mulher usar o véu e não poder trabalhar, não poder escolher marido, não poder estudar. Então, tem que pensar, o véu pode ser usado também para opressão, mas ele também, às vezes, a mulher que use o véu, não necessariamente ela não vai poder ter essas outras liberdades, vamos dizer assim. Ok, então eu vou passar a palavra para o Márcio, que está inscrito, depois Adriano, Paula, e aí depois você comenta, tá, Erinilton, para a gente colocar mais dinamismo no debate. Márcio, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Boa tarde a todos. Parabéns, Lenito, pela discussão. Foi bacana a análise que você fez. Eu fico pensando que a discussão, né, da perspectiva teológica, porque o que foi discutido foi um pouco essa perspectiva teológica do Cristo dentro do Islã. E a leitura que eu faço é que a teologia ela é fruto da disputa política, sabe? Assim, então, para mim, todas as teologias são construções feitas para justificar uma certa visão de mundo, para justificar o domínio de uma certa classe sobre as outras. Então, o cristianismo, a leitura que se fez do cristianismo ao longo dos séculos foi uma leitura patriarcal, assim como a leitura do Islã, que domina, né, também é patriarcal. E, com exceção de alguns povos em que há um predomínio matriarcal, todas as culturas, a maior parte delas tem uma perspectiva religiosa que coloca a mulher numa posição subalterna mesmo. E aí, pensando no que o Marcos falou sobre a questão do capitalismo, eu acho que é anterior ao capitalismo, sabe? O patriarcado me parece ele se fortalece no mundo capitalista, mas nas culturas da antiguidade também, né? Só a gente pensar na Grécia, Roma, a posição da mulher era subalterna em todas essas culturas, né? E nas perspectivas religiosas, né? Porque eu vejo a religião como esse artifício criado para justificar as relações sociais. Não estou dizendo que a única finalidade da religião é essa. Eu acho que a religião ela tem um papel importante no estar no mundo das pessoas, né? Me parece que a maior parte das pessoas ainda dependem dessa crença religiosa. Mas do ponto de vista da sociedade, o que eu estou querendo afirmar é que as religiões me parecem terem sido criadas para justificar um poder, um domínio político, né, que coloca a mulher numa posição de subalternidade. Vou passar para o Marcos, então, e depois o Arinilton comenta. Marcos, pode abrir seu microfone, fica à vontade. O Adriano, não? Desculpa, é Adriano Paula. Eu confundi aqui. Adriano, pode abrir seu microfone. Então tá, Joia. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Primeiro, parabenizar a iniciativa que tem pela segunda vez que eu participo, estou achando bastante interessante. Parabenizar o Elenilton pela explanação, muito bacana. Eu quero agradecer também ao Márcio, porque o Márcio fez uma intervenção agora que eu acho que vai muito de encontro ao que eu estava aqui até me propondo comentar,
e eu acho que sinteticamente é falar o seguinte: as teologias, elas são ideologias, né? Então, a religião não necessariamente, porque ela tem outras dimensões também, mas teologias são ideologias, de fato. Falar nesse assunto, a gente estava falando de islamismo, do mundo muçulmano, a gente acaba caindo, e o que mais gera debate é a situação das mulheres muçulmanas, como não poderia deixar de ser, até pelo contexto que a gente está vivendo. E falar disso é bastante complexo, é bem difícil, especialmente para nós que somos homens, né? Mas eu acho que tem alguma questão que a gente precisa estar bastante atento, porque a gente está falando de mulheres muçulmanas, de uma suposta opressão a partir do hijab, né? Estou falando suposta pensando nisso, é fato que existe uma opressão. Quando eu uso a palavra suposta, é pensando o hijab, ele é ou não é, esse símbolo de opressão, etc., que é uma questão que está em debate com a gente aqui, mas não só com a gente, que está no mundo, inclusive entre as mulheres muçulmanas. Recentemente, eu estava vendo um documentário em que uma influencer muçulmana tentava desconstruir exatamente essa ideia do hijab como esse símbolo de opressão. Ou seja, não é uma questão tão simples assim sequer das mulheres muçulmanas. E eu acho que a gente falar de relativizar e não relativizar uma questão que está na esfera da cultura é bastante complexo, porque do ponto de vista antropológico, o olhar para a cultura ele é relativizante, ele precisa ser relativizante. Nós precisamos relativizar, sob pena de nós nos tornarmos mais uma vez opressor. Principalmente quando a gente vai pensar o Oriente, né? O Said, ele já dizia isso. O Oriente que nós conhecemos, ele é uma criação do Ocidente. Não é à toa que nós enxergamos o Oriente com tanto exotismo. Não é à toa que nós temos tanto estranhamento com o Oriente. O Oriente, como nós o conhecemos, ele é uma criação do Ocidente. E ele é uma criação exatamente exótica, distante, menorizada nesses aspectos. Nós temos hoje movimentos, a gente está num movimento de ressignificação, de conhecer, de reconhecer, vamos pensar assim, essas culturas, e nesse momento a cultura oriental. Então, pensar uma questão como a questão do hijab, a gente tem que tomar muito cuidado, por mais que nós tenhamos toda uma perspectiva, que a gente enxergue isso como uma forma de opressão, etc. e tal, nós não podemos jamais nos esquecer, inclusive, que esse é um princípio nosso, enquanto professores, enquanto humanistas, etc. e tal, que é o reconhecer a outra cultura, né? Então, se a gente não toma este cuidado, a gente vai enxergar, porque naturalmente a gente faz isso, né? Isso é relativamente natural, a gente vai enxergar o outro, mas a gente se esquece que a gente está enxergando o outro sob a nossa ótica, sob a nossa perspectiva. É importante ouvir as mulheres que usam o hijab. É importante saber o que pensam as mulheres muçulmanas sobre o hijab. É importante saber o que pensam as mulheres islâmicas sobre o hijab. E pensar também que o islamismo, o mundo muçulmano, ele não é homogêneo. Ele não é uma coisa só. O islamismo são muitos islamismos. O mundo muçulmano são muitos mundos muçulmanos. Então, você tem, sim, situações em que a mulher vai tirar o hijab e ela vai ser morta, apedrejada, mas você tem outras situações também, né? Porque o islamismo são muitos islamismos, né? Então, você tem lá o Afeganistão, você está vendo a situação ali, que é uma vertente, que existem várias outras vertentes, etc. e tal. Então, quando a gente olha para a cultura, mesmo nós, professores, que estudamos, que temos, né, uma formação humana, talvez principalmente nós, a gente precisa ter muito cuidado ao não colocar sobre o outro os valores que são nossos. E a Edneia, ela trouxe um elemento que eu acho que é bastante representativo, inclusive, dessa discussão que a gente faz, quando ela fala da queima dos sutiãs. Os sutiãs, as mulheres gostam de sutiãs, as mulheres têm sutiãs. Em algum momento, um grupo de mulheres entendeu que aquilo ali fazia parte, naquele contexto, inclusive, de uma forma muito coerente, né? Fazia parte de um símbolo de opressão. Elas resolvem queimar os sutiãs, elas denunciam essa opressão, mas elas ainda usam sutiã. E não é porque elas continuam, né, porque elas
aceitaram a opressão do sutiã. É porque elas tomaram aquilo enquanto símbolo lá atrás e elas ressignificam isso para frente. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar o outro, mas a gente precisa ter muito cuidado nesse pensar uma cultura tão diversa como é a cultura muçulmana e com valores tão diferentes dos nossos. E aí dizer que não é possível relativizar, eu acho que não. Eu acho que é preciso relativizar. Não para diminuir o valor da opressão, etc. e tal, mas para pensar exatamente, tentar fazer o exercício antropológico de tirar um pouquinho essa nossa lente com os nossos valores e não, mais uma vez, colocar o nosso valor sobre uma outra cultura. É isso, obrigado. Nós que agradecemos, Adriano. Elenilton, você quer comentar? Sim, agradecer as colaborações aí de todos, né, da Clara, do Márcio, do Adriano, os que falaram agora, né, o Márcio e o Adriano. Começando pelo Márcio, né? A questão muito interessante a questão do Márcio, colocou uma questão que a gente pode pensar, pode pesquisar a respeito, mas assim, eu imagino que a religião, no surgimento dela, ela tenha, não sei, tem a ver com medo, tem a ver com o medo da morte, assim, a necessidade de ser protegido, tem a ver com muitas coisas. Assim, não, aí sim, pensar assim na origem da religião, não sei qual foi, mas eu acho que tem a ver com várias questões assim do ser humano precisar dessa proteção, tanto no e o ser humano também tem essa questão de perder os entes queridos, pensar o ser humano querer essa continuidade. Bom, acho que tem várias questões aí que devem. Essa é uma questão bem complexa. Mas eu acho que sempre os poderosos eles usaram e usam a religião para manter as hierarquias, né? E, igual a Ednei falou, e a hierarquização passa para a subalternização da mulher e dos grupos raciais considerados inferiores. Então, para você ser poderoso, você precisa ter subalternos. Então, você tem que ter a mulher, tem que ter o negro, tem que ter o indígena, você tem que ter o oriental. Então, você tem que ter esses. Então, os poderosos eles utilizam, eles lançam mão da religião sempre. Eu acho que eu estou concordando com o Márcio, não sei se eu estou deturpando o que ele falou, mas eu acho que eu imagino que eu esteja indo na direção dele, que os poderosos eles sabem do poder dessa religião. Você poder dizer que Deus disse é diferente você poder dizer que o homem disse. Então, se você poder dizer que inspirado por Deus, a mulher tem que ser. Alguém disse inspirado por Deus que a mulher tem que ser submissa ao homem, é melhor do que mais poderoso que você dizer que isso é algo que nós homens aqui pensamos que vocês têm que ser submissas. Então, eu acho que é algo que é sempre aproveitado pelos poderosos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem o outro lado, eu acho que a religião, muitas vezes, é algo que dá força para grupos, não só para assim, para os grupos, as pessoas pobres, não só para elas assim ficarem dóceis com a situação. Muitas vezes a religião é uma força também que leva à indignação contra a opressão. Então a religião às vezes ela tem esses dois lados. Ela tanto serve para legitimar as hierarquias, ela serve para docilizar os grupos oprimidos, ela serve também para, acho que, inspirar, em alguns momentos, para inspirar levantes. Tanto foi citado aqui dois religiosos que foram líderes de movimentos de contestação, né, que foram o Martin Luther King e o Malcolm X. E a gente pode ir para vários outros exemplos. No Brasil, Dom Helder Câmara, sei, vários exemplos. O próprio Jesus histórico, que foi essa pessoa que se revoltou contra a opressão do Império Romano. Então, dito isso, eu acho que tem esses lados, mas eu acho que o Márcio tem muita razão, sim.
E o Adriano também eu acho que está coberto de razão essa questão de... porque eu acho que assim, a gente pode cair, não é dizer que uma mulher que é obrigada a usar véu não é oprimida. Não é dizer isso. Não, mas é entender que talvez, como os grupos são, como o Adriano falou, não é uma coisa só, não é um Islã só, são vários islamismos, são várias comunidades, são vários universos islâmicos. Você pode ter lá grupos em que a mulher escolhe usar o véu ou não. Então, quando a gente generaliza, eu acho que aí vem o preconceito. Fala assim, todo muçulmano, não estou dizendo que ninguém aqui defendeu isso, mas eu só estou tentando estabelecer isso para ficar bem claro para a gente. Assim. Então, acho que quando a gente generaliza que todo muçulmano, ou todo o mundo muçulmano, as mulheres são obrigadas a usar véu, acho que é aí que vem o preconceito. Também tem essa questão também. Eu já falei isso, eu vou reafirmar. A gente achar que nós aqui temos a solução para as mulheres muçulmanas, então basta elas seguirem o que a gente determinar que elas vão ser livres. Então, mas aí, sem entender que elas estão em outro contexto cultural, estão em outro universo cultural, e que elas podem, por elas mesmas, conseguir a libertação delas, conseguir a liberdade de escolha delas. Então, eu acho que é uma questão também de autodeterminação das culturas. Não é o cristão, o ocidental, que tem que chegar lá, o homem que tem que dizer para as mulheres muçulmanas como elas devem viver. Elas que têm que decidir, elas que têm que se organizar e nos movimentos lá possíveis, conseguir o direito à liberdade de escolha, que com certeza elas querem. Com certeza elas querem essa liberdade de escolha. De usar o véu ou não, de trabalhar, de estudar, tal. E é uma coisa que a gente... Existe feminismo islâmico, existe islamismo progressista. Então, são coisas que a gente conhece pouco, mas que existem. Existem até pessoas que se declaram homossexuais, que são muçulmanas. Então, a gente tem que saber que as pessoas também estão se organizando, as culturas diferentes, elas estão se organizando, elas estão buscando saídas, e que é uma questão da gente, acho que, não se sentir que vai levar a luz para eles, mas alguém que vai caminhar junto, à medida do possível, auxiliar. Senão, acho que virá uma visão meio colonizadora, assim. Eu concordo com você, Erenilton, quando fala dessa... e com o Adriano também, né, quando ele fala da necessidade de relativizar. Contudo, eu penso que a gente não pode achar que toda cultura todo processo ou toda manifestação cultural, ela é boa por ser cultural, sabe? Porque tem um problema, por exemplo, da mutilação de algumas mulheres em algumas culturas, né? A gente não pode olhar para isso e falar assim, mas as próprias mulheres que estão lá, elas acham que isso é normal, né? Digamos assim, porque muitas vezes a própria cultura, ela oprime tanto que o próprio sujeito que está ali dentro, ele não consegue sair dessa opressão sem uma intervenção externa. E aí eu acho que é uma questão muito delicada. A gente está aqui debatendo um assunto que é delicadíssimo, né? Eu creio que nós não estamos discordando, mas nós estamos apontando pontos que são bastante, digamos assim, que são delicados nessa discussão. Porque, veja bem, a intervenção americana, se a gente pensa, por exemplo, na intervenção americana no Afeganistão, se a gente pensa nessa imposição que a Europa tenta fazer, né, a Europa, os Estados Unidos em algumas culturas, a gente não pode deixar de ver isso como uma violência. Mas a gente precisa também, aí eu penso que a gente não pode naturalizar certas violências que são cometidas em nome de uma construção cultural. Então, assim, é só para a gente ter uma ideia de como esse terreno que a gente está pisando, ele é muito escorregadio e tem vários meandros ali.
né? Mas antes de prosseguir na discussão, eu gostaria de retomar aqui um debate que foi colocado no chat sobre a questão da aparência feminina, né? Tem uma discussão aqui entre Olivia, Clara, Luiz, Carol. E aí, né, a Olivia pergunta, ela fica se questionando se liberdade é ser feminista, né? Eu diria até, assim, né, numa resposta imediata, que sendo mulher no mundo em que nós vivemos, nós não conseguimos ser livres sem sermos feministas. Por quê? Pensando o feminismo não como movimento X ou Y, mas pensando no feminismo como essa disposição para lutar contra essa desigualdade de gênero que está colocada na sociedade. Então, eu penso que sim, que não liberdade não é ser feminista, que você pode ser feminista e não ser livre, mas que você não pode ser livre atualmente sem adotar uma postura feminista, que é uma postura de lutar contra as desigualdades de gênero que estão colocadas. Eu diria até contra todas as desigualdades que estão colocadas na sociedade. Agora, com relação assim, eu gostaria mesmo de destrinchar também essa questão da aparência, né? Será que a gente sabe que existe uma cobrança muito grande em relação à aparência feminina na nossa sociedade ocidental, e a gente já está vindo para o Ocidente. A mulher tem que parecer sempre muito bonita, muito produzida, tem que gastar rios de dinheiro em cabeleireiro, em manicure, etc. Como é que é essa opressão para o lado dos homens? Será que isso pesa tanto, né? Porque eu acho que é uma discussão que tem aqui no chat, né? Parece que o Luiz colocou que para os homens também a boa aparência também conta. E aí eu queria perguntar, né? Vocês acham que realmente é igual para homens e mulheres? Se as mulheres, se isso pesa mais sobre as mulheres? Ou se realmente é uma questão que está colocada para todo mundo. Vou dar a palavra para a Clara, que está na fila da mãozinha aqui, e depois o Erinilton pode comentar. Clara, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Eu acho que a gente considera uma boa aparência esperado tanto de homens como de mulheres. Né? Tanto, por exemplo, no jornalismo, você não vai ver nenhum apresentador que é considerado feio, ou raramente vai ver. Mas, assim, quem acha que isso não pesa mais pro lado das mulheres, precisa vir mais no Brasil, sabe? Precisa acordar um pouquinho aí. Tá com o olho muito vendado. Porque, com certeza, é sempre mais cobrado. Tanto que você não vê os pais furando a orelha de meninos quando eles são bebês, mas vê de meninas. Então, é sempre cobrado essa aparência, essa marcação. Desde sempre de saber que você é uma menina, desde quando você sai da maternidade, para você ser socializada assim. E essa beleza está sempre muito presente. E, ao mesmo tempo, igual a Olivia falou, que tem preconceito com mulheres muito femininas. Sempre vão ser taxadas de burras, fúteis. E quando você não faz essas coisas, você também é taxada de desleixada, de masculina, de errada. Então, as mulheres sempre vão ser vistas numa posição de errada, porque a gente é definida pelo outro. E quando a gente não se define, e o outro faz isso, ele sempre vai colocar a gente como errada, como quem precisa melhorar, como o segundo sexo mesmo, como fala Simone. Então, a aparência feminina é sempre muito cobrada. Sempre, e assim, eu acho que isso é meio óbvio, não tem nem muito o que comentar. Porque as maquiagens sobre as mulheres é sempre uma maquiagem para afinar uma parte, para mudar, para inclinar, para fazer um tanto de coisa, porque você sempre tá errada. Quando você é nova, você faz uma maquiagem para parecer mais velha. Quando você tá mais velha, é uma maquiagem para parecer mais nova. Então é sempre para ser tudo menos você. E essa aparência é sempre muito cobrada. Porque não tem como você fazer nada na sua vida você se sentindo mal com a sua própria aparência. Porque se sente mal com a sua aparência, se sente mal com você. Então, assim, uma estratégia super poderosa. É o mito da beleza operando. Eu gostei dessa discussão que está aqui no grupo também, quando a Olivia coloca que ela já viu homens religiosos comentando sobre como eles veem as mulheres, como seres superiores que dão a vida com tanta admiração e respeito. E aí a Clara coloca, vem como deusas, não como humanas, né? Parece que a imagem da mulher, ela está ora colocada como essa espécie de deusa, daquela que é uma heroína, uma guerreira, uma santa,
e do outro lado a pecadora, a adúltera, sabe, o símbolo de pecado. E aí, assim, uma coisa que talvez, né, levasse a gente para caminhar no caminho da liberdade fosse sair desses extremos e a gente fosse pessoa, né? Assim, eu penso particularmente nisso. Nós não precisamos ser deusas, santas, guerreiras, nem prostitutas, putas, talvez a gente. E também essa coisa da aparência, né? Eu fico pensando muito no quanto nós mulheres valemos pelo que o outro diz de nós, pelo que o outro vê em nós, ou seja, pelo valor que o outro dá para nós, e daí a importância dessa aparência, né? De cultivar uma aparência sempre dentro dos padrões e dos modelos. Vou passar a palavra, então, para o Alexandre, que está na fila, e depois o Arenildo comenta. Alexandre, pode abrir seu microfone e fique à vontade. Obrigado. Né, só para fazer um comentário breve, né, que estão falando de corpos, né, e educação física mexe com corpos e movimento, né. O interessante é que foi incluído, né, na BNCC, na área de educação física no nono ano, né, duas habilidades relativas a isso, né. Uma que é interpretar as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, relacionando-as a momentos e fatos sócio-históricos culturais, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios, científicos, midiáticos, etc. E a outra habilidade, né, que foi incluída na BNCC, é problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais, recorrendo a fatos e ao conhecimento científico produzido, né? Igual já foi falado anteriormente, né? Se não me engano foi, acho até pela Clara, principalmente nessa era do Instagram, né? Existe uma grande busca pelo corpo perfeito, né? E cabe a nós trabalharmos sobre isso, né? O quanto isso pode ser perigoso, né, para a nossa saúde mental e física, né? Obrigado. Erinilton, você quer comentar agora? Sim, eu acho que a discussão foi meio essa questão respondendo essa questão, né, da homens e mulheres. Acho que com certeza as mulheres são muito mais cobradas pela aparência, estão muito mais definidas pela aparência, o valor delas está muito mais vinculado à questão da aparência do que os homens. Então, acho que isso aí é o patriarcado, o machismo, realmente. Só uma questão que eu, assim, não sei se acho que ficou confuso que eu falei. Eu não disse que tudo que é cultural é bom. Eu não estou dizendo que, por exemplo, a Edneia falou isso que ela quis dizer que eu disse, mas só para deixar, para esclarecer. Não é necessariamente tudo que é cultural o que é bom, mas o cultural é que define muito como a pessoa é. Por exemplo, se uma pessoa é evangélica, aí, assim, eu quero que essa pessoa seja livre por exemplo, se uma menina evangélica, está numa família evangélica e a família evangélica é muito conservadora, não deixa ela sair, aí às vezes se eu quiser conversar com ela, eu não posso necessariamente dizer para ela assim, deixe de ser evangélica, porque a religião para ela é um traço cultural para ela e tem a ver com a identidade dela. Eu posso dizer que para ela, que mesmo ela sendo cristã, ela pode buscar a liberdade dela, pode falar com os pais dela que essa opressão não é necessariamente algo que é do cristianismo, por exemplo. Então, eu acho que e as pessoas elas têm que buscar as formas de conquistar a sua liberdade, conquistar seu lugar do mundo, a partir de onde elas estão. Porque, tá, aí vamos supor que se fosse o contrário, os muçulmanos, fazer um exemplo bem exagerado aqui, os islâmicos, eles acham que a gente aqui oprime as mulheres porque a gente usa a mulher como objeto sexual. Lá eles usam menos isso, assim, teoricamente, porque as mulheres lá exibem menos o corpo.
Então, aqui a gente usa mais a mulher como objeto sexual, aí os islâmicos vão chegar aqui, vão implantar uma teocracia islâmica que a gente vai ter que obedecer e seguir os ditames deles com relação às relações entre homem e mulher. Não ia dar certo. Então, acho que, mais ou menos, esse exagero é mais ou menos para dar esse exemplo, assim, e para, acho que deixar assim, meu ponto de vista um pouco mais claro. Aí, com relação a essa questão da... Então, eu acho que esse é outro ponto que a gente poderia pensar também, né? Porque, assim como a gente fala que a mulher lá é oprimida, e em muitos casos é oprimida mesmo no mundo islâmico, aqui a gente tem essa questão que muita gente já colocou também da mulher como objeto sexual, que ela tem que estar dentro de um padrão que é muito mais forte para ela do que para o homem, e que ela tem que obedecer esse padrão, ela tem que fazer cirurgias para se obedecer esse padrão, ela tem que tomar medicamentos, às vezes drogas para submeter esse padrão, às vezes ela acaba com a saúde dela para tentar se encaixar num padrão de beleza. Então, isso aí é uma opressão também que está aqui na nossa cultura, né? Então, é questão de a gente pensar como isso é complexo, né? Não é tão simples. Eu acho que a questão é de ver que todos nós temos os problemas de lidar com... Acho que a gente pode até pensar, assim, um certo respeito, até por a gente perceber que todos nós temos defeitos. Todas as nossas culturas são defeituosas, são problemáticas, e então a gente não pode se sentir superior. Acho que é bem por aí, não se sentir superior. Não achar que o outro está certo em tudo, mas também não se sentir superior. A Carolina colocou aqui no chat, né, que talvez toda idealização seja uma prisão. Talvez isso possa operar uma espécie de condensação, né, ainda que provisória. Posso falar uma coisa baseada nisso aí que a Carolina falou também? Sim. Rapidinho. Porque a figura tem uma historiadora que ela trabalha com muito feminismo, as mulheres dentro do cristianismo. E ela fala da Maria, Maria que ela é idealizada tanto no cristianismo quanto do islamismo. Ela é considerada uma santa no cristianismo, uma santa também dentro do islamismo, mas uma santa não no sentido dela ser alguém que você tem que venerar, você tem que fazer orações para ela, mas ela como modelo de feminilidade. Também dentro do islamismo, a Maria. Tanto é que ela até é muito mais citada no Alcorão do que nos evangelhos. Mas aí, segundo a historiadora, a Maria, ela foi, nos primórdios do cristianismo, ela foi bastante representada como uma líder de igreja, uma líder espiritual, uma liderança. Então, tinha essa visão que Maria poderia ser uma líder do cristianismo original. Então, uma mulher que exercendo a liderança. É diferente da Maria, como ficou na nossa cultura, que é só o modelo de perfeição, essa superidealização dessa mulher que é perfeita, que é boa, mas que ela não age, ela não tem uma função de liderança. Mas assim, a gente poderia ter mais a ideia da Maria como a liderança do cristianismo, porque as ideias sobre esses personagens cristãos, elas estavam em competição. Tanto Jesus, como Maria, como Paulo, a gente poderia ter outra visão delas se certas ideias triunfassem. Mas triunfou uma visão de que esse Jesus, no cristianismo, Jesus Deus, essa Maria que é a mãe de Deus, então ela é perfeita, mas essa Maria não é líder de nada, não é líder de igreja. Então, a gente poderia ter uma visão de Maria ativamente como a líder do cristianismo. Então, ver como é que essas ideias, elas estão sempre, assim, elas estão sempre competindo, e às vezes uma ideia que vem mais assim, a serviço de uma hierarquização é que prevalece, a serviço do patriarcado, no caso específico, prevalece. Então, ver essa Maria como esse ser quase angélico, ou ser angélico,
essa mulher do lar ali, que só está ali para ajudar o homem, para ajudar os homens. Esse modelo foi esse modelo que prevaleceu no mundo ocidental. Então, a gente poderia ter um outro modelo de Maria também. Isso que você está falando me faz lembrar Santa Teresa dos Matadores, que é uma peça do Brecht, né? Que tinha uma certa Teresa que ela liderou os trabalhadores para uma certa rebelião e, ao final da história, ela é meio que canonizada, eles têm ela como uma santa. Então, essa coisa da mulher, a mulher ela tem um valor, para ela ter um valor, ela tem que ser santa. Aí você retira todo o processo de luta, todo o processo de, digamos assim, de intervenção política, para você poder colocar a mulher nesse lugar, que seria digamos assim, o lugar mais alto que a mulher poderia alcançar, né? Esse lugar de santa. Porque não há espaço para a mulher. Assim, a impressão que dá é que não há espaço para a mulher no cenário político, nesse mundo das disputas, das lutas. A mulher sempre é mal vista nesse meio. Eu acho que isso tem um peso. Mas eu queria retomar um pouco aqui uma discussão também no chat, né? Eu estou tentando acompanhar, mas assim, o chat está fervilhando. Quando o Luiz pergunta, uma vaga entre um homem negro desarrumado e uma mulher branca desarrumada, para quem iria a vaga? Aí tem duas questões, tem uma questão que é racial e tem uma questão que é de gênero, né? E aí eu fico pensando nessa coisa das, entre aspas, minorias, e como que a gente faz para poder lidar para poder unir forças contra a opressão. Porque aí, né, mais para frente, a Carol colocou sobre a questão das feministas brancas e os homens negros, que sempre ficam numa briga, e que as mulheres negras continuam na pior. Então, a mulher que congrega, além do preconceito de raça, ela tem um preconceito de gênero também. E aí o Luiz coloca que as amigas dele que são negras têm até dificuldade de se considerar feminista, porque quando a branca falou, acabou. Então, assim, a gente tem ainda, eu acho que é um problema, né, da luta contra a opressão, essa dificuldade no campo das identidades, assim. E como que a gente faz para superar isso é algo que a gente precisa tentar descobrir uma forma, né? Eu vou passar a palavra para a Clara, a gente está quase caminhando para o fim, mas quem quiser falar ainda pode levantar a mãozinha, tá, gente? Clara, pode ligar seu microfone, fique à vontade. Eu não gosto muito dessa discussão, dessa briga entre mulheres feministas brancas e homens negros, porque, é sério, é uma discussão que nunca resolve absolutamente nada, porque ninguém chega no consenso e nunca vai chegar. É isso. Só que, enquanto está nessa discussão, que eles podem ficar rebatendo argumento por 3 horas, a situação das mulheres negras vai continuar sendo pior. Porque elas podem não se ver no feminismo, achar que o feminismo é um movimento burguês, até porque o liberalismo e a mídia corromperam ele para, em vez de ser um movimento político, virou identidade. Qualquer pessoa que bebe água pode se dizer feminista. E o movimento negro, as mulheres têm lá, toda hora os homens falando que elas não podem estudar o feminismo, porque o feminismo é racista, e tem que eu achar outra coisa, né? Eles falam muito do mulherismo africano, que eu também não vou entrar nessa questão, não, mas são homens falando que as mulheres não podem ser feministas. É claro que eu não vou... Realmente, eu não quero entrar muito nessa questão. Mas o jeito que eu vejo para resolver isso é colocando mulheres negras na frente dos dois movimentos. Teóricas antirracistas e feministas negras. Porque só assim a gente vai conseguir avançar nisso. Porque uma branca não vai conseguir falar sobre racismo e o homem não vai conseguir falar sobre machismo. Então, as mulheres negras na frente dos dois, e não só usadas quando aparecem essas discussões igual agora, vai ser muito melhor, porque realmente elas falando por elas. Obrigada, Clara. A Gisele está com a mão levantada, vou dar a palavra para a Gisele, aí depois o Erenilton, depois o Hernani, que está com a mão levantada também. Né? Então, nós vamos fazer assim, a Gisele vai falar, depois o Hernani, e depois o Erenilton faz as considerações finais para a gente já caminhar para o encerramento, ok?
Gisele. Boa tarde, pessoal. É muito interessante como que a gente vai caindo na questão da mulher, né? Nas nossas discussões, eu acho isso muito legal. Eu queria pensar aqui na questão que você trouxe para nos provocar, que seria Jesus. Ele seria um ponto de encontro entre essas duas religiões, né? O cristianismo e o islamismo, porque ele é apresentado nas duas, e a gente viu aqui. Às vezes a gente vê que é muito parecido, se a gente for pensar por um aspecto, né? Tem uma diferença de entendimento da figura dele num outro aspecto. E eu fico pensando nessa figura poderosa, que se torna poderosa nessas narrativas, que é Jesus, e como que as pessoas, ele quase que é um ideal de ser para a gente, né? Em todos os aspectos, assim. Quando a gente quer sempre defender alguma coisa, algum comportamento, né, algum pensamento, a gente recorre dentro dessas narrativas e sempre nessa figura de Jesus. Então, eu quero lançar para você a pergunta que você nos provocou, se ele seria esse ponto de encontro, e ao mesmo tempo eu fico pensando, eu estou lembrando aqui de um cartaz que eu vi, Jesus relacionado a armas, né, nesses contextos políticos nossos aí, nessas guerras narrativas políticas, Jesus associado com o armamento, né, com a questão das armas, sendo até colocado a arma e Jesus no mesmo cartaz. Enfim, como que ele acaba legitimando as narrativas, mesmo que contrárias. Então, eles não seriam um ponto de encontro, assim, né, dessas várias narrativas, quando a gente quer defender alguma coisa, e principalmente nessas duas religiões, porque eu acho que tem muita coisa boa, né, nas narrativas religiosas, e tem também, você consegue também levar para o outro lado. Acho que teve uma discussão aqui, levantaram esse ponto que os poderosos precisam, né, de legitimar suas narrativas e terem as pessoas que são submetidas, né? Eles precisam de ter ali as pessoas que obedecem, os que ficam submissos a eles, para eles serem poderosos. Então, só pensando nessa confusão de narrativas, usando a figura de Jesus mesmo. Então, ele seria esse encontro, né? Essas várias narrativas. Eu não sei se eu fui clara, se você puder comentar. Obrigada, gente. Eu vou passar a palavra para o Hernani, Elenilton. Você segura um pouquinho aí, daqui a pouco você responde, tá? Hernani, pode abrir seu microfone, fique à vontade. Boa tarde a todos e gostaria de agradecer pelo convite ao Elenilton. Fiquei bastante empolgado com as discussões. Então, durante o debate, começou com a questão de Jesus no islamismo, não demorou muito para a questão do feminismo aparecer. Eu acho interessante isso, porque a gente olha para esse outro universo, que é o islamismo, esse olhar sempre deturpado, sempre colocando como algo bizarro, como algo ruim mesmo, mas, no meu entender, é uma forma da gente evitar de olhar para as próprias feridas, porque o que a gente enxerga lá está enraizado na nossa cultura. E é interessante perceber como que o debate foi caminhando para essa questão de gênero, que é muito importante realmente de ser discutida, e eu fiquei impressionado com o tanto de homem que tem disposto a falar no lugar das mulheres. Eu acho impressionante. É isso. Obrigada, Hernani. Elenilton. Antes de você falar, eu já queria agradecer o pessoal, né, pela presença, principalmente os que vieram pela primeira vez. O Elenilton vai fazer as considerações finais e a gente daqui a pouco encerra. Elenilton. Bom, eu acho que a Gisele tornou coisa mais complexa, porque a ideia de que Jesus do Islã, o Jesus pode ser um ponto de contato entre os dois mundos, porque eu acho que alguns religiosos cristãos, eles pensam assim, não,
será que porque eles também veneram Jesus, isso pode ser um fator para a gente evangelizar, para a gente fazer eles virarem cristãos? Pode ser um ponto de entrada? Então tem essa ideia. Mas assim, então alguns pensam isso, alguns religiosos assim, né, cristãos. Mas assim, eu acho que isso para mim, assim, isso acaba que não funciona porque tem essas coisas que não se reconciliam, que para eles é uma blasfêmia ter a questão da Santíssima Trindade, a questão do Jesus ser Deus, mas eu acho que, pelo menos assim, quando você pensa que Jesus é venerado, eu acho que o cristão, ele pode, sabendo disso, eu acho que muitos não sabem, ele pode ter uma visão diferente do Islã, uma visão mais menos assim de antagonismo com o Islã, ver o Islã menos como antagonista. Então, eu acho que isso que não é um ponto de contato, não no sentido de fundir as duas religiões, mas no sentido de que eu acho que pode trazer para o cristão uma ideia de que o muçulmano não é tão diferente dele assim. Mas você colocou, Zé, um ponto aí que torna a coisa mais complexa, porque tem um cristão que fala que o Jesus armado, e usa esse Jesus como símbolo do armamentismo, por exemplo. Jesus como símbolo da violência armada. Então, isso porque as pessoas se apropriam de Jesus, e até dentro do cristianismo, você pode pensar que Jesus não é um ponto de aproximação, que tem visões de Jesus até dentro do cristianismo muito diferentes. Tem uma visão, vamos dizer assim, canônica, clássica, que é comum para todos, mas que tem essas diferenças entre o que um cristão pensa e outro cristão pensa. Tem um cristão mais conservador, um cristão reacionário, um cristão progressista. Então, até a gente pode pensar que dentro do cristianismo, as visões de Jesus são diferentes e que eles não... essas pessoas, elas não são unidas, elas não se unem. Então, é isso que eu penso a respeito do que você falou. Questão que o Hernani colocou, eu acho que realmente o Islã é esse outro lado, né? Esse outro lado, como se fosse esse inverso do Ocidente, né? O avesso do Ocidente. Então, é muito cômodo, talvez, a gente dizer que só eles que têm problemas, não porque eles também não tenham muitos problemas, mas é muito cômodo a gente dizer que só eles têm. Talvez o outro lado também seja, talvez eles, vendo o Ocidente, entre aspas, nós, como o grande inimigo, o grande rival, é uma forma também deles que não pensarem nos problemas deles, e que eles tirarem o peso dos problemas deles e jogarem o problema do mundo só para o outro lado. Então, essa questão, eu acho que de parte a parte vale. Eu acho que são humanos, né? São humanos e humanos falhos, humanos com problemas. Então, a questão, acho que nem é tanto é a questão mais da humanidade mesmo. Com relação, eu acho que de falar pelas mulheres, eu acho que as mulheres, elas têm que falar por si, né? Elas têm que falar por si, mas eu acho que a gente pode, que é homem, pode trazer temas que tenham a ver com a questão feminina, não para falar por elas, mas para trazer, às vezes, ideias delas para a discussão. Então, acho que esse seria nosso pensamento aqui. Então, agradeço toda... Acho que A Elenil está clara, ainda está inscrita,
Mas, assim, só para comentar esse finalzinho, eu acho que os homens são bem-vindos para falar com elas, né? Eu acho que não por elas, mas com elas, conversar conosco sobre esses assuntos. Então, eu também acho que é muito legal essa coisa dos homens aqui na nossa sala, né? Falando com as mulheres. Clara, vou te dar a palavra, pode abrir seu microfone, fique à vontade. O nosso silêncio não vai nos proteger, não é mesmo? Mas eu queria voltar para essa questão de Jesus, que ele parece que tem uma reputação inquestionável, né? A gente consegue usar ele para falar sobre qualquer coisa. As pessoas conseguem usar Jesus como uma afirmação, sabe? Como uma validação de qualquer argumento que você tiver. Seja ele uma coisa boa para a humanidade, seja ele uma coisa horrível, a gente consegue usar ele para qualquer coisa. Eu fico pensando se isso é bom, se ele é um ponto de encontro para coisas boas, isso é ótimo, ou se ele é alguma coisa que a gente só usa para validar qualquer asneira que a gente quiser falar. Ótimo, Clara. Bom, pessoal, não tem mais nenhuma inscrição, a gente já está aqui no nosso horário. Eu, particularmente, gostei muito da discussão de hoje, foi muito rica. A gente conseguiu trazer vários temas. Estão todos convidados para o nosso próximo encontro, que é no mês que vem, né? A gente sempre faz essas palestras uma vez por mês. A gente vai mandar o convite para vocês. A Casa Museu de Arte agradece a participação de todos, deseja a todos uma boa tarde e um bom final de semana. E até a próxima. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Obrigado. Falei em cima de sua fala, Nilton. Obrigado a todo mundo, gente. Tchau, obrigado.